Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. O sistema de consórcios no Brasil já completou 50 anos de existência. E há mais de 4 décadas chegou ao Rio Grande do Norte, sendo hoje um sistema testado e aprovado pelo público, na medida em que se transformou numa excepcional modalidade para viabilizar a aquisição de bens de consumo. No início atuava mais junto ao setor de automóveis, mas com o tempo aumentou seu leque de opções, chegando também com a mesma força no segmento imobiliário. Hoje, o Ponto de Vista recebe um jovem administrador de empresa que dirige um dos mais tradicionais consórcios do Estado e que, com a sua capacidade, tornou-se presidente regional da entidade que congrega a atividade em todo o Nordeste. É, pois, com satisfação que eu entrevisto hoje Rodrigo Freire, gerente administrativo do Consórcio Eldorado e presidente da ABAC. Rodrigo Freire, uma alegria muito grande receber você no nosso programa de hoje. Já estava agendado há algum tempo, devido a toda a importância que tem aqui no Rio Grande do Norte os consórcios. E eu quero agradecer a você por ter aceitado o convite e conversarmos um pouquinho nessa entrevista que o nosso telespectador certamente vai gostar imensamente de assistir. Eu queria começar, Rodrigo, perguntando a você o seguinte: o segmento do consórcio realmente continua crescendo no Brasil? Bom, Nelson, eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação estar aqui no Ponto de Vista. Com relação ao sistema de consórcio, ele continua numa crescente, apesar de todos os entraves econômicos que vivem o nosso país, mas pelo seu conceito de formação, o sistema de consórcio ele continua crescendo. No ano passado nós tínhamos 5,6 milhões de consorciados ativos, e esse número, no primeiro bimestre desse ano, ele pulou para 6,2 milhões de consorciados ativos. Então, a gente teve um incremento aí de quase 10% no número de participantes geral. Isso em todo o território nacional? Isso em todo o território nacional, são dados nacionais. E aqui, especificamente aqui no Rio Grande do Norte, como é que está se posicionando o sistema de consórcio, inclusive com quantos clientes, com quantos consórcios existentes? Olha, a nível regional, existem todos os segmentos de consórcio no estado do Rio Grande do Norte: imóveis, automóveis, motocicletas, serviços, caminhões. Ele também tem acompanhado o crescimento nacional, né? O estado do Rio Grande do Norte sempre foi um estado muito comprador de consórcio, conhecedor da ideia, e o consumidor natalense e do estado, ele tem sempre uma carteira fiel para comprar consórcio. Como é que funciona realmente, passo a passo, a questão do consórcio? Para o nosso telespectador que está interessado, poder ter noção de como é que funciona o consórcio. Ele quer fazer um consórcio, como é que ele faz e como é que funciona o sistema? Bom, o consumidor que deseja fazer um consórcio, ele precisa procurar uma administradora. É importante ser verificado se essa administradora ela é uma empresa legalizada e fiscalizada pelo Banco Central. No site do Banco Central constam as administradoras que são autorizadas a funcionar. Existem também os consórcios de banco e dos conglomerados das montadoras nacionais. Então, são 3 tipos de administração que o consumidor pode buscar: as administradoras independentes, os grandes bancos e as montadoras de automóveis. O consumidor ele pode optar por 4 segmentos no consórcio: o imobiliário, né, o automóvel, que é o mais tradicional, o consórcio de moto e também o consórcio de serviço, que está completando esse ano 6 anos de vida. É um consórcio que iniciou em 2009. Que beleza, que beleza. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu queria saber outra coisa. Os consórcios dependem de investidores ou dinheiro público para eles funcionarem? Não, ele não depende nem de investidores, nem muito menos
de recursos públicos. O consórcio em si, ele é um grupo de pessoas que têm interesses comuns em adquirir bens. E a administradora de consórcio, ela tem a responsabilidade de formar esse grupo, de administrar esse grupo, de encerrar esse grupo quando se conclui o prazo de pagamento do plano de consórcio. Então, depende unicamente desse grupo, da iniciativa privada, depende dos consumidores que têm interesse em comprar o consórcio. Por que se diz que o consórcio é bom para as pessoas? Na sua visão como gerente administrativo de um consórcio, do Consórcio Eldorado, por que você acha que as pessoas se sentem bem ao fazer um consórcio? O consórcio ele tem grandes vantagens para o consumidor. Primeiro, em relação à compra à vista. Quando você faz um consórcio ou programa a compra de um carro, por exemplo, pelo consórcio, você inicia pagando apenas as parcelas mensais e não tem que desembolsar o valor do veículo inteiramente à vista. É bem verdade que requer uma programação. Você pode ser o primeiro a ser contemplado, como pode também receber aquele carro no final do seu contrato. Mas em relação à compra à vista, você tem a vantagem de não precisar se descapitalizar, ou no caso de pessoa jurídica, descapitalizar sua empresa, mas sim iniciar uma poupança forçada e programada para em algum momento daquele prazo você receber aquele bem. Em relação às modalidades de financiamento, o consórcio se diferencia por não ter juros, diferentemente do CDC, do leasing, que são operações financeiras em que o consumidor ele paga uma taxa de juros e que no nosso país ela é altamente absurda, é uma das taxas de juros mais caras do mundo, e no consórcio não existe esses juros, então ele se torna muito atraente para o consumidor que deseja comprar um bem parcelado sem se submeter a pagar os juros extorsivos que é cobrado em nosso país. Quer dizer, então, que essa questão das dificuldades econômicas, inclusive financeiras, principalmente na questão de juros, não interfere em nada o consorciado? Não, muito pelo contrário. Diante de um aumento de juros, como tem acontecido no nosso país nos últimos meses, o consórcio ele tem aumentado sua procura, porque o consumidor ele passa a enxergar no consórcio a alternativa de comprar um bem parcelado sem ter que se submeter a esses juros que são cobrados em nosso país. Você falou há pouco que são várias as modalidades nas quais o consorciado pode optar. Dessas modalidades todas, qual é a que é mais atuante, a que é mais presente, a que o consórcio atua com mais facilidade e com mais intensidade? Nelson, dos 6,2 milhões de consorciados ativos que existem hoje no Brasil, cerca de 5 milhões e meio são participantes de automóveis e motocicletas. Então, a gente pode dizer que são os principais segmentos de mercado, né? Hoje, o consumidor de carro e de moto, eles procuram muito o consórcio para comprar seus bens. Para você ter uma ideia, no estado do Rio Grande do Norte, hoje, a cada 4 carros vendidos, um é pelo sistema de consórcio. Esse número tem crescido. Ele chegou a ser 14%, hoje 24% dos bens vendidos são comprados com cartas de crédito de automóvel. Em relação à motocicleta, hoje 59%, quase 60%, das motos vendidas em nosso país são compradas também com cartas de crédito de motocicletas. Então, são os principais filões de mercado, são os consórcios de automóveis e motocicletas. Há alguma diferença básica entre financiar um automóvel, financiar uma moto? Há alguma diferença básica em termos de estrutura contratual? Não, ao financiar uma moto ou um carro, o consumidor ele vai estar recebendo um recurso de terceiro, de um banco, e vai pagar uns juros sobre esse capital. No consórcio, o tanto de automóvel quanto de motocicleta, eles são muito parecidos. Inclusive, a carta de crédito de motocicleta pode ser utilizada para a compra de veículos novos ou até seminovos também. Então, são muito próximos. Os consórcios de carro e moto, eles são idênticos, eles não têm tanta diferenciação. O que muda é o propósito de aquisição que o cliente escolhe na hora de fazer o consórcio. É melhor comprar um bem à vista, financiado num banco ou através do consórcio? Olha, o consórcio ele se diferencia por não ser cobrado juros quando o cliente opta por fazê-lo. Então, ele leva uma grande vantagem em relação a custo, comparado ao financiamento. Como eu falei anteriormente, na compra à vista existe uma descapitalização do consumidor para comprar aquele bem que ele deseja. Diferentemente, se ele tivesse programado por ele um consórcio para comprar aquele bem, ele não vai ter essa descapitalização do seu patrimônio
para imobilizar todo em um carro. Então, é mais vantajoso o consórcio. Perfeito. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O Sistema Fé Comércio RN investe na saúde feminina com o Sesc Saúde Mulher, serviço de atendimento móvel que está estacionado na unidade do Sesc em Ponta Negra, atendendo gratuitamente o público da capital Potiguar e da Grande Natal. O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte foi o primeiro a implantar o Sesc Saúde Mulher no país. O projeto oferece exames preventivos como mamografia, ultrassonografia e Papa Nicolau, além de orientações sobre a saúde sexual feminina. A unidade possui uma equipe composta por enfermeira, assistente social, técnicas de enfermagem e de radiologia, artífice e médico. A estrutura é equipada com consultório médico, sala de mamografia, banheiro, sala de atendimento e área externa para orientações de saúde. Sesc, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Os cartões Unicred transformam sonhos em realidade, como o Unicred Internacional Visa Gold Múltiplo, com chip, que você pode usar em 24 milhões de estabelecimentos no mundo todo, sendo 1 milhão só no Brasil. Além das menores taxas de mercado, cartões adicionais e saldo pelo site. Eles ainda podem ser convertidos em milhas aéreas. Para você conferir tudo isso, basta telefonar 4009-3535. E nós voltamos à nossa entrevista com Rodrigo Freire, gerente administrativo do Consórcio Eldorado e presidente da ABAC, Associação Brasileira dos Administradores de Consórcio, Secção Nordeste. Rodrigo, qual a importância dos consórcios para a economia brasileira? Nelson, a importância dos consórcios ela é vital. O consórcio ele nasceu decorrente, na década de 60, de uma necessidade da indústria escoar sua produção. E hoje ele continua como uma mola propulsora da indústria, automobilística principalmente, porque ele é um mecanismo de escoar a produção. E em se tratando de um momento em que o país vive, de certo modo, uma recessão econômica, ele passa a ser uma válvula onde as indústrias conseguem desovar os seus estoques de forma mais rápida. Para você ter uma ideia, no primeiro bimestre desse ano foram despejados, bem dizer assim, em cartas de crédito no mercado, 6,7 bilhões de reais. Então, é um número extremamente significante e que faz fluir muito melhor o setor industrial do nosso país. Como é que você falou em automóvel, como é que está o mercado de veículos aqui no Rio Grande do Norte? O mercado de veículos, em geral, as vendas, eles tiveram uma diminuição, não só em nosso estado, como também a nível nacional, né? A gente teve um aumento de IPI desde o dia 1º de janeiro,
isso tudo repercute no comportamento do consumidor e termina por desenfrear a motivação do consumidor em comprar bens, seja carros ou motos. Então, houve uma certa desaceleração e a gente espera que a partir do segundo semestre retome a sua estabilidade normal, as vendas de veículos. Qual é o tipo de carro mais procurado pelo consumidor na hora que ele vai ao consórcio para conseguir sua carta de crédito? Qual é o carro que é mais adquirido? Olha, o ticket médio hoje de veículos é em torno de R$42 mil. Hoje, a média nacional, ela gira em torno desse valor. Então, são carros diversos que tem nessa faixa de preço, né? Hoje, a primeira quinzena desse mês de abril, o líder de vendas é o Hyundai HB20, é quem está liderando, seguido pelo Chevrolet Onix. E, naturalmente, o consumidor ele termina por buscar esses produtos também na compra do consórcio. Agora, além do setor automobilístico, já falamos bastante aqui, o consórcio atua hoje de forma também muito significativa no ramo imobiliário. O setor imobiliário aqui no Rio Grande do Norte, de modo especial, está crescendo ainda ou está parado? O setor imobiliário também ele está estagnado, né, nesse ano. Já desde o final do ano passado ele não tem crescido e tudo isso fruto decorrente do cenário econômico que vive o nosso país, que muito, na realidade, se dá pela crise política, né, que se instalou nos últimos meses, decorrente de vários escândalos na nossa política, que termina repercutindo na economia. Mas a gente acredita que, a partir do segundo semestre, retome um crescimento também no setor imobiliário, e o consórcio de imóveis ele tem tido uma grande importância nessa indústria, a nível nacional também. No primeiro bimestre desse ano, nós tivemos mais de 1,2 bilhões de reais utilizados por consorciados para a compra de imóveis e existe também a possibilidade do consumidor utilizar recurso de FGTS, o que termina por ajudar na venda de imóveis. Como é que funciona, já que você está falando em FGTS, como é que funciona, até para o nosso telespectador, como é que funciona então a utilização do FGTS para aquisição desse imóvel? Quais os mecanismos que o cliente precisa? Enfim, como é que é feita essa transação utilizando-se o FGTS? Olha, o FGTS ele pode ser utilizado no sistema de consórcio de duas maneiras. Primeiro, na compra do imóvel, que ele pode ser utilizado para pagamento de lance, e isso ajuda na compra do imóvel. Existem algumas regras que são preconizadas pelo Conselho Curador da Caixa Econômica, né, que o consumidor deve procurar observar. Dentre elas, não possuir imóvel residencial já em nome do consumidor, né, existem outros fatores que são observados. E o FGTS também pode ser utilizado pelo consorciado que já tiver comprado seu bem, já estiver de posse dele, contrato registrado em cartório, ele pode utilizar o recurso que ele tem lá de FGTS, tanto dele quanto da esposa, para amortização das parcelas de consórcio. Ele que deseja antecipar prestações ou até pagar parcelas caso esteja inadimplente com a administradora, ele pode utilizar aquele recurso do FGTS. Quais são os tipos mais procurados de residência pelos consorciados de imóveis? Olha, o ticket médio hoje de venda de consórcio de imóvel, ele está girando em torno de R$115 mil. É o valor médio de carta de crédito. É bem verdade, Nelson, que também o consumidor ele pode utilizar mais de uma carta de crédito para a compra de um imóvel. Então, se ele tem um imóvel de R$200 mil que ele deseja comprar, ele pode utilizar duas cartas de crédito de R$100 mil para a aquisição desse bem, nada impede. Então, mas em termos de, a gente não sabe dizer ao certo qual é o valor da compra do imóvel, mas em termos de cartas de crédito, a média que tem sido comercializada no país tem girado em torno de R$115 mil. Uma pergunta interessante que eu também acho que o telespectador vai querer saber. Os financiamentos imobiliários desse programa Minha Casa Minha Vida, eles concorrem com o consórcio imobiliário? Não diretamente. O financiamento subsidiário do Minha Casa Minha Vida, ele termina por atingir um público mais específico, né? E o consumidor que busca normalmente o consórcio de imóvel,
ele precisa ter uma folga em seu orçamento para direcionar mensalmente um valor para o pagamento da parcela do consórcio, coisa que o cliente que tem buscado financiamento imobiliário, principalmente do Minha Casa Minha Vida, ele já está buscando ali aquela alternativa para fugir do seu aluguel ou, né, ele vai pagar uma prestação com um maior sacrifício. Então, o consórcio imobiliário ele está voltado para um público mais específico em si. Perfeito. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso, você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens, além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São 3 unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho. Voltamos à nossa entrevista com Rodrigo Freire. Rodrigo, nós falamos sobre a crise econômica do Brasil, você tocou nesse aspecto. Como é que se comporta o consorciado diante do cenário econômico tão adverso e também, por conseguinte, como é que ele se comporta com relação ao consórcio? Nelson, é uma pergunta interessante, porque o consumidor ele tem adotado cada vez mais uma postura muito madura, principalmente com o advento da popularização da internet, das informações que hoje a gente tem todas em tempo real, de forma rápida. O consumidor ele tem pesquisado muito as diversas formas de compra de bens antes de determinar o fechamento do negócio que ele busca. Então, nós temos visto hoje um consumidor cada vez mais bem informado, um consumidor mais sensato, um consumidor que não toma decisão com base naquela emoção imediata. Ele não é um consumidor mais que entra numa loja e define aquela compra, ele pesquisa, ele verifica qual a melhor alternativa para ele, qual a melhor administradora para ele, qual a melhor alternativa de compra, se é parcelado, se é à vista, se é no consórcio. Então a gente tem admirado muito essa evolução no comportamento do consumidor brasileiro. Quais são as taxas, todo o custo envolvido numa operação de consórcio? Se eu vou ao seu consórcio e quero fazer um consórcio de um veículo, por exemplo, quais são essas taxas envolvidas e outras dificuldadezinhas que geralmente se tem na hora de fazer um contrato? Olha, no sistema de consórcio é cobrado uma taxa de administração, que é a receita para que aquela administradora ela possa formar o grupo, administrar esse grupo durante 60, 80, 100 meses, seja lá o prazo que ela estipule naquele grupo. Existe um fundo de reserva também que é utilizado para cobrir eventuais despesas do grupo, tais como despesas financeiras, e seguros que podem ser cobrados, seguros de vida principalmente.
O custo médio de um consórcio hoje gira em torno de 0,20%, 0,25% ao mês. Essa é a taxa de administração média cobrada pelas administradoras que têm atuado em nosso país. Aqui no Rio Grande do Norte, são hoje quantos consórcios na ativa? Bom, tem diversos consórcios no nosso estado, né? Consórcios de banco, consórcios de montadora, e nós temos 2 administradoras independentes, que é a nossa empresa, o Consórcio Eldorado, que tem atuação já há 34 anos no mercado do Rio Grande do Norte, e existe também o Consórcio Redenção, que é uma empresa local. São 2 empresas genuinamente potiguares, então? Isso, são 2 empresas potiguares. E você falou, o Consórcio Eldorado já existe há quanto tempo? O Consórcio Eldorado ele existe já desde 1981 no estado do Rio Grande do Norte, tem a sua matriz aqui em Natal e possui uma filial na cidade de Mossoró, já há cerca de 22 anos também atuando naquela região. Você que é muito jovem, muito competente também, você se transformou no presidente da ABAC regional, a ABAC Nordeste, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Quando você se tornou presidente e como é que você se sente presidindo essa entidade? Com tanta gente em 8 estados da nossa região e você lá, bem tão jovem, presidindo esse pessoal. Eu agradeço o elogio. Para mim foi motivo de muito orgulho e satisfação poder presidir a ABAC, que é uma entidade nacional que congrega todas as administradoras de consórcio em nosso país, é a maior entidade e tem grande importância para o segmento de consórcio, para as administradoras de consórcio, porque ela atua resguardando os interesses, né, do sistema de consórcio e também, claro, para o consumidor. Ela visa buscar defender os interesses do consumidor a nível nacional. Eu me tornei presidente regional em 2013 e fui reeleito agora também em 2015 para o biênio até 2017. Então, isso é um motivo de muito orgulho, uma satisfação poder representar os colegas administradores, né, da nossa região do estado do Rio Grande do Norte e dos demais estados do Nordeste. Quero dar os parabéns a você e parabéns aos seus colegas de associação por ter um jovem tão competente e brilhante na direção dessa entidade. Obrigado. Rodrigo, alguma coisa poderá afetar no futuro próximo, em função até dos problemas econômicos brasileiros, que vamos ter um ano com inflação maior do que previsto, vamos ter uma queda maior do que a esperada do nosso PIB? Alguma coisa nesse meio de caminho pode afetar a expansão dos consórcios no Brasil no futuro? O sistema de consórcio, apesar de estar vivendo um momento muito positivo, a gente teve um crescimento nesse primeiro bimestre, não só em número de consorciados, como em número de clientes contemplados, com um aumento no incremento da disponibilidade de créditos no mercado. Mas um cenário de recessão econômica, de modo geral, nunca é favorável a nenhum segmento. Apesar de que o consórcio ele se torna muito mais vantajoso em virtude de aumento na taxa de juros, em virtude da dificuldade ao crédito ao consumidor. Isso faz o consórcio tornar ainda mais vantajoso, mas a gente não acredita que esse cenário a médio e longo prazo possa vir se tornar positivo, porque termina por retrair a intenção do consumidor em comprar, né? Ele termina freando o seu comportamento de compra. E isso, na realidade, não é bom para nenhum setor, apesar de que o sistema de consórcio ele não depende de investimentos públicos, nem tampouco privados, depende unicamente das administradoras e do interesse dos consumidores em formar grupos e comprar bens. Rodrigo, então nós vamos torcer para que a economia a médio e longo prazo, pelo menos ela possa se restabelecer, para que não haja de fato nenhum problema, nem na economia como um todo, como também para o setor consórcio. Eu quero agradecer a você, eu tinha mais perguntas aqui, mas o diretor já mostrou que o tempo acabou. Por isso, renovo os agradecimentos e desejo muito sucesso para você, tanto na sua empresa, como também na sua associação. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, ao ponto de vista, e estou à disposição sempre que precisar. Valeu. E a você, meu amigo, a você, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência.
e a certeza que no próximo Ponto de Vista traremos aqui outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias.